Olá, eu sou Miguel Ferreira, sou estudante de Ciências da Natureza pela Unirio, faço parte do Laboratório de Estudos de Comunidades Paleozoicas, o LECP. Estou aqui para apresentar o meu trabalho de iniciação científica. O nome do trabalho é Origem, o jogo de cartas, sendo liberada a primeira temporada chamada de Paleoevolution. Como assim, primeira temporada? As seasons, ou temporadas, que são muito comuns em jogos desse tipo, são como expansões do jogo base. O jogo é liberado de uma forma que ele já é jogável, já é compreensível, e as expansões vão aumentando o universo desses jogos, que normalmente são universos de fantasia, mas aqui a própria pré-história do nosso planeta. O jogo Origem ele está sendo desenvolvido como um jogo de cartas para auxílio, né, como um recurso didático para auxiliar no ensino de patrimônio paleontológico, dentro e fora de sala de aula. Antes da gente prosseguir, eu gostaria de mostrar que as costas das cartas ficaram desta maneira, com o logo do jogo em si. Isso foi desenvolvido pelo nosso colaborador. Os objetivos da pesquisa são dois principais. O primeiro é elaborar diversas atividades educacionais respaldadas, né, nos preceitos de educação patrimonial e de interdisciplinaridade, e com essas diversas atividades, montar um manual de atividades práticas de educação patrimonial, como o inspirado, né, no de Evelina Grunberg, que é voltado ao patrimônio cultural, mas o nosso seria voltado ao patrimônio paleontológico. Um jogo de cartas foi visto como uma proposta interessante para iniciar, para chamar atenção para o manual em si. Então, decidimos fazer o recorte da Era Paleozoica, porque é uma era muito representativa da vida como conhecemos hoje em dia. Muitas características dos organismos de hoje em dia surgiram nessa era, e ela é uma era praticável, não é uma era gigantesca, não é toda a história do planeta Terra. Então, é algo que a gente consegue representar num tempo aceitável para formar o jogo, a princípio. Claro que os planos são expandi-lo mais para frente e termos toda a pré-história. Então, vão haver cartas, inclusive, no jogo que já assumem essa possibilidade da expansão como uma realidade. Ao longo disso, né, além do estudo dos períodos geológicos da Era Paleozoica, foram feitas pesquisas em bancos de dados para se conseguir informações a respeito das espécies que viveram nesses períodos. Alguns dos bancos de dados estão aqui embaixo, mas vários foram estudados para captar essas informações. As cartas começaram a ser desenvolvidas no Paint.net, formando um modelo mais simples e inicial, um protótipo, e ao longo do tempo, com a ajuda do nosso colaborador, com o Photoshop podemos fazer as cartas mais aprimoradas, mais visualmente convidativas. Com isso, podemos fazer dois tipos principais de cartas no jogo. O primeiro são as cartas espécie, que representam os organismos que viveram nos períodos representados pelo jogo. Elas contêm o nome, mas não é o nome gênero, espécie, como representado geralmente nos trabalhos e estudos científicos. A gente optou por representar apenas com gênero, porque o nome gênero, espécie poderia ficar pouco convidativo para as pessoas que não têm tanto contato com o estudo de espécies. Então, nomes mais simples e que abrangem grupos de organismos. Então, as espécies, sendo mais específicas, elas deixariam o jogo um pouco mais restrito, e vamos ver isso já já. Na sequência, nós temos a imagem, representando como os organismos provavelmente eram, de acordo com as informações que temos hoje em dia sobre eles. Informações sobre esses organismos dentro do jogo, o período em que eles viveram inicialmente, ou os períodos em que eles viveram, sempre representados com a cor desses períodos, a forma de alimentação e o ambiente, o paleoambiente em que esses organismos viviam, e os grupos dos quais eles fazem parte. É importante salientar que esses grupos não são necessariamente taxonômicos. Os trilobitas, por exemplo, eles são um grupo taxonômico, são organismos que se diferenciaram muito e se destacaram muito durante a Era Paleozoica. E eles foram tão presentes ao longo dessa era e são tão conhecidos como uma referência da era como um todo, que foi criado um grupo para eles para aproveitar mecânicas no jogo. Ao mesmo tempo, temos o folhelho de Burgess, que é um outro grupo, mas não é um grupo taxonômico. O folhelho de Burgess é um
é um sítio paleontológico que traz uma referência muito importante do Cambriano, que é o primeiro período da Era Paleozoica, porque muitos organismos que existiram apenas no Cambriano têm os fósseis deles, né, nesse folheto. Então, o grupo foi criado como uma forma de mecânica para que as cartas espécies pudessem ser usadas com o outro tipo de cartas que vamos falar logo à frente. Embaixo temos a descrição das espécies, isso tendo algumas características delas, algumas curiosidades do que se alimentavam, o que se alimentava delas, e o tamanho desses organismos. Nesse espaço também, o tamanho ele foi sempre medindo o comprimento, né, dos organismos. Sempre a maior medida, mas de preferência o comprimento. E algumas vezes os organismos têm alguns efeitos, algumas habilidades baseadas em como eles viviam, algumas características deles. Então, por exemplo, o Calimene tem a habilidade de se enrolar, ele tinha realmente isso para fazer, provavelmente, a defesa, né, contra predadores. Então, ele é um organismo que consegue se enrolar para se defender, então ele tem essa ação, ele tem essa possibilidade de fazer esse efeito durante o jogo. E o tamanho, ele é aproveitado nas mecânicas do jogo também, não é só um critério para se entender a escala dos organismos de um período para o outro, mas também a relação de predação nesse jogo foi trabalhada em torno disso, porque as relações tróficas exatas, o que exatamente um organismo se alimentava, é um pouco mais difícil de representar. Mas, trazendo essa referência de um organismo não se alimenta de um organismo menor que ele, a gente colocou uma mecânica mais fácil de aplicar no jogo para torná-lo mais dinâmico. E assim não é tão específico. Fica um pouco menos exato, mas fica mais abrangente. O outro tipo de cartas que temos no jogo são as cartas efeito. São cartas com ou sem período específico, elas não são como as cartas espécie que viveram um período certo, né? Porque elas são eventos, elas são ações, então algumas só podem ocorrer em um determinado período, porque são baseadas nos grupos, como testando formas no folheto de Burgess, ou elas podem ser usadas em qualquer período, como a fuga precisa, que só precisa que ocorra uma predação, e a fossilização, que precisa que um organismo tenha sido soterrado por uma outra carta efeito para que o processo de fossilização aconteça. Então, isso traz um contato já com algumas características do processo em si. Os períodos que nós temos no jogo até agora são os períodos da Era Paleozoica, como o Cambriano, o jogo inicia no Cambriano, ao invés da origem da vida, muito marcado pelo surgimento do esqueleto mineralizado, os primeiros recifes pelos arqueociatas, os trilobitas como uma espécie que vai surgindo e ganhando espaço e dominância ao longo desse e do próximo período, uma fauna bizarra como a do folheto de Burgess, por causa da diferença entre ela e os organismos que temos hoje em dia, e o surgimento dos primeiros equinodermos. No Ordoviciano, temos a diversificação dos moluscos, como o Cameroceras, que foi um molusco gigantesco, radiação de braquiópodes, que começam a se espalhar, e a abundância de plâncton nos mares. Então, o jogador vai perceber que no Ordoviciano tem muitos organismos filtradores, porque era um método de alimentação muito, muito favorável naquela época, pela abundância de plâncton que existia no mar. Temos o Siluriano, com os agnatas completos se formando e os escorpiões marinhos se destacando como grandes predadores, né, e grandes escorpiões surgindo também. O domínio dos braquiópodes, que já tinham se irradiado no período anterior, diversos corais se formando e surgindo, né, e as primeiras plantas chegando em terra firme. O Devoniano, temos os placodermos, que se destacam como predadores. Os ammonoides surgem, eles são importantes porque o fóssil que faz o O da logo do nosso jogo é um fóssil de ammonoide. Os primeiros vertebrados terrestres, ancestrais dos répteis e dos anfíbios, e a vegetação ficando mais complexa, as primeiras florestas se formando, que vão crescendo no período seguinte, formando grandes florestas, deixando uma grande quantidade de oxigênio que dá espaço para que os insetos cresçam bastante. Os anfíbios e répteis se diversificam, mas não exercem dominância, então são muito predados por outros organismos. Predadores dos pântanos que vão se formando por causa dessas florestas, vão se destacando como risódoos, por exemplo.
E temos o Permiano, que é um período interessante, os répteis vão ganhando dominância, as plantas vão se diversificando e ficando mais parecidas com as plantas que temos atualmente, grandes recifes se formam no mar, e ao mesmo tempo ocorre, no final, a maior extinção em massa da história do planeta Terra. Então, olha que ponto interessante para dar a primeira parada do jogo, né? Para dar o primeiro encerramento da mecânica do jogo. E falando em mecânica do jogo, como o jogo funciona? O jogo Origem é um jogo de cartas de turnos. Então, cada jogador vai jogar na sua vez, um de cada vez, e quando todo mundo terminar de jogar, fecha-se uma rodada. No turno de cada jogador, ele vai poder sacar uma carta do baralho, ele já vai ter 5 em mãos, pode posicionar uma carta espécie em campo, sempre virada para cima. Cartas efeito podem ser viradas para baixo e colocadas no campo, se o jogador quiser. Algumas precisam disso para serem ativadas, e realizar as ações que forem permitidas. Uma predação, ativar uma carta efeito que seu gatilho tenha sido acionado, pode ativar o efeito de uma carta espécie, enfim. Essas são as ações que o jogador pode fazer no seu turno. Nesse processo, os jogadores vão ganhando pontos. Cada turno que uma carta, em geral, ficar no campo existindo, sem ter sido predada, sem ter sido destruída por uma carta efeito, eles vão receber um ponto, os jogadores. Cada um dos jogadores que tiver uma carta no final da rodada. Mas tem cartas também que têm efeito de conseguir mais pontos, como o Konokorif, por exemplo. Recebe 2 ao invés de 1. E tem a ação predação, que também rende 1 ponto, mas o predador que faz uma ação de predação, que não precisa necessariamente ser concluída, né, ele não consegue render ponto por estar no campo. Então, é uma faca de 2 gumes. A duração do jogo vai até que alguém alcance 20 pontos, nenhum jogador tem uma carta que possa ser usada no período em questão, ou se no período permiano ele for encerrado, né, atravessado por uma carta máquina do tempo ou glaciação. A carta glaciação elimina as cartas espécies que estiverem em campo que não estiveram no período seguinte ao que está sendo jogado. E se for usada durante o Ordoviciano, o Carbonífero e o Permiano, ela faz com que eles atravessem automaticamente. Por quê? Esses 3 períodos foram marcados por glaciações no final deles. Então, é uma demarcação de transição de um período para o outro para eles. E a máquina do tempo é uma carta que faz com que o jogador possa escolher se vai pular para um período à frente ou para um período atrás. E se o período passa ou retrocede, as cartas que não estavam presentes no período que chegou novo são descartadas também. A ideia também é formarmos um campo, desenvolvermos um campo para o jogo que use paleoambientes como uma representação espacial. E aí a ideia é basear isso nos campos do jogo Yu-Gi-Oh! Ou no Pokémon Estampas Ilustrados, eles têm sido inspirações muito grandes para o nosso jogo. Então, o campo vai provavelmente aproveitar alguns elementos e se utilizar dessas inspirações. E o que se pode concluir é que esse jogo tem muito potencial de se trabalhar os conhecimentos. Porque se os jogadores precisam montar estratégias para vencer um jogo, eles precisam conhecer as cartas que eles têm. E se as cartas trazem informações dos organismos, de processos, de relações tróficas ou de relações ambientais, os jogadores vão ter que conhecer um pouco, pelo menos, dessas relações para poder fazer o jogo funcionar a seu favor. Então, é uma forma de se trabalhar de maneira lúdica, com estudantes ou pessoas que simplesmente são interessadas por esses assuntos e de forma a se ter esse contato com a paleontologia. Aqui temos as referências bibliográficas, para quem quiser dar uma olhada. E eu agradeço muito pela atenção. Um bom dia, boa tarde ou boa noite.